Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar com a primeira aula de mecânica de fluidos nessa nova situação, pandemia, onde eu vou estar aqui na minha casa, ajustei um quadro aqui e vocês vão estar aí na casa de vocês e nós de alguma forma temos que construir conhecimento de mecânica de fluidos, tá? Eu estou ajustando ainda a iluminação, mas acho que ficou bom, ficou razoável, tá? Vamos tentar começar dessa forma. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, a ideia é colocar a disciplina inteira de mecânica de fluidos lá no YouTube, tá? Então essa aqui vai ser a aula teórica. As nossas aulas vão ser divididas em duas partes, a aula teórica, né, que é a aula de vídeo, que eu vou postar no YouTube, né? Então previamente sempre vai ter um vídeo lá para você assistir na primeira parte da aula. E depois a gente abre no Google Meet uma reunião para discutir sobre o conteúdo que foi dado na aula teórica, né? Então a ideia é essa, tá? As duas partes vão ser gravadas e eu vou postar tudo lá no YouTube. A ideia é fazer isso em toda a disciplina, tá? Para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e também para que outras pessoas, quem quiser, né, tiver interesse sobre os assuntos que vão ser tratados, podem assistir também. Certo, gente? Então vamos começar. Essa seria a primeira aula de revisão, tá? Onde a gente já teve essas aulas, que foram aquelas primeiras aulas lá de março, foram 2 ou 3, se não me engano. Mas eu vou dar uma pequena recapitulação aqui para a gente se situar, porque agora já é outubro, né? Então nós vamos retomar mais de 6 meses depois, né? A situação é totalmente atípica, né? Nenhum de nós viveu isso, uma pandemia, né? Muito menos tendo aula de mecânica de fluidos no meio de uma pandemia, né? Mas eu acho que nós temos todas as condições de fazermos um bom trabalho, tá? Tanto eu quanto vocês, né? Meu trabalho é apresentar o conteúdo, o trabalho de vocês é estudar, tá? Então vamos começar falando sobre definição de um fluido. Vou tentar escrever aqui. Definição de um fluido. O que é um fluido, gente? Primeira coisa, vamos dividir a diferença entre fluido e sólido. Bom, sólido é sólido, líquido é líquido, né? Mas tem pequenas diferenças. Por exemplo, um sólido, se você aplica uma força num sólido, aqui o quadro até se deforma, mas se você aplicar uma força numa parede, por exemplo, desde que a sua força não exceda o limite de ruptura da parede, essa parede não vai se mexer. Se você aplicar uma força em um fluido, esse fluido vai se deformar continuamente, até que as forças se equilibrem. Quero dizer, até que, por exemplo, se você derramar um copo de água no chão, essa água vai escorrer até que as forças de tensões superficiais se equilibrem e a água vai ficar parada, certo? Então, se você pode ver aqui pela figura, lá no começo do livro, né? Figura 1.1, primeira figura do livro, tá? Mostra esse esquema aí, né? Isso já é um mote para a gente falar de uma coisa. Como é que vai ser a sistemática das aulas? Eu vou ficar aqui falando sobre o conteúdo e vou me reportar ao livro. Qual livro? Livro Mecânica de Fluidos, Fox McDonald, 8ª edição, tá? Esse é o nosso livro texto, é o livro que nós vamos usar como livro texto, tá? Eu entrei em contato com a editora LTC, obviamente, até era de se esperar, que eles não me autorizaram a usar as figuras nas minhas aulas. Então eu não posso publicar as figuras no YouTube, tá? Então, como é que eu pensei em fazer? Da seguinte forma, vocês vão assistir a aula e eu vou dar o conteúdo aqui e eu vou me reportar as figuras que eu quiser no livro, tá? Então eu vou dizer lá, ó, olhem a figura 1.1. Aí nós vamos lá no livro e vamos olhar a figura 1.1, tá?
Então é imprescindível que você tenha o livro junto com você aí, tá? Porque eu vou estar seguidamente me reportando ao livro. Isso é uma forma da gente também conseguir interagir. Você vai interagir com o vídeo conforme eu vou me reportando ao livro e você vai acompanhando com o livro, tá? Vamos tentar dessa forma. Eu acho que vai ser produtivo, certo? Então é imprescindível que você tenha o livro. Qual é a vantagem? Você pode pedir, encomendar a versão impressa, mas também tem versão em PDF que você acha na internet, tá? Você acha, né? Não vou fazer apologia à cópia aqui, mas nas condições que nós estamos agora, eu acho que, né, nós temos que fazer isso, certo? Muito bem. Então, nós estamos falando da definição de um fluido. Então, fluido é algo que se deforma continuamente sob a aplicação de uma força, né? Desde que esteja fora do equilíbrio, né? Muito bem. Ok. E aí nós vamos começar a falar também pequenas definições iniciais, né? Que é a diferença entre sistema e volume de controle. Nós já vimos isso aqui, tá? Mas vamos ver de novo. Um sistema, vocês já conhecem da termodinâmica, né? É algo que você delimita, né? Por exemplo, uma caixa rígida, onde você tem, por exemplo, aqui algum gás. Tá? Você delimita o seu sistema certo? Diz, ó, meu sistema é essa caixa rígida aí, contendo gás. Esse sistema pode ter trocas de calor, por exemplo, né? Mas a massa é fixa, tá? Essa é a grande definição de sistema. Você define uma massa e fica com ela pro resto da vida, tá? Até terminar o seu cálculo. Tá? Então, essa é a definição de sistema. Num volume de controle, aí nós podemos já ver o exemplo 1.2. Do livro. Então, olhem lá. Nós temos um bocal, né? Certo? Temos um bocal. Aqui nós temos uma entrada de um fluido que, no caso do exemplo, eu não vi aqui, água incompressível, tá? E você tem uma saída aqui, certo? Então você vai ter uma velocidade de entrada e uma velocidade de saída. Bom, aqui, como eu tenho coisas entrando e saindo, eu não posso fixar a massa, como eu fazia no sistema. Então isso aqui não pode ser modelado por um sistema. Temos que partir para uma modelagem de volume de controle, tá? Que nós podemos fazer dessa seguinte forma. Eu vou englobar todo o bocal e vou dizer que é um volume de controle, tá? E aí aqui dentro nós vamos aplicar alguma lei de balanço, alguma coisa do tipo, tá? Alguma quantidade que está se conservando aqui. Nesse caso aqui, como é que a gente poderia calcular? Uma quantidade que se conserva é o quê? A massa, né? Eu não tenho nem sumidouros, nem fontes aqui dentro. Então, tudo que está entrando aqui tem que estar saindo lá. Então, nós podemos usar a lei da vazão mássica, que é a ρVA. Ρ, massa específica, V, velocidade, e A área. Tá? Simplesmente você faz o seguinte: se o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo, a vazão mássica de entrada tem que ser a vazão mássica de saída.
tá? Certo, gente? Muito bem. Então você facilmente chega nisso aqui. Então você sabe que ρ de entrada, V de entrada, A de entrada é igual a ρ de saída, V de saída, área de saída. Certo? Certo até aqui? Bom, se ele está dizendo que a água é incompressível, eu sei que o meu ρ de entrada tem que ser igual ao ρ de saída. Então esses caras aqui cortam e você vai ter V de entrada, área de entrada igual a V de saída, área de saída. Bom, com isso aqui você faz os cálculos necessários, ele te dá a velocidade de entrada, te dá a velocidade, dá os diâmetros de entrada e diâmetro de saída e pede a velocidade de saída, só isolar ali. Tá? Então facilmente você chega em algum resultado, e isso aqui nós chegamos usando o volume de controle. Tá? Superfície de controle de entrada, superfície de controle de saída. Só para ter uma ideia, para a gente diferenciar inicialmente. Depois a gente vai entrar bem mais a fundo em volume de controle, né? Com o teorema de Reynolds. Mas só para a gente diferenciar o sistema de volume de controle. Obviamente, como nós estamos falando de mecânica de fluidos, na maioria dos casos eu não vou conseguir modelar por um sistema. Por quê? Porque a maioria das aplicações e estudos e modelagens que a gente for fazer vai envolver fluxos que estão entrando e saindo. Tá? Então a gente vai ter que, na maioria das vezes, usar o volume de controle. Tá? Certo, gente? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Dúvidas? Bom, se vocês tiverem dúvidas, nós vamos falar sobre as dúvidas na aula, no espaço destinado para as dúvidas da aula. Tá? Certo, gente? Vamos começar falando, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, 12 minutos, tá. Eu quero falar com você sobre método integral diferencial, brevemente só, para a gente não passar batido. Basicamente, em mecânica de fluidos, você tem duas formas de abordar os problemas, a forma integral e a forma diferencial. O que seria a forma integral? A forma integral é quando tu está analisando as coisas com um sistema finito, volumes finitos, áreas finitas. Né? Você tem uma área macroscópica, por exemplo, né? Ou o exemplo que a gente viu aqui, né? de fluxo de massa, de balanço de massa, né? Onde eu tenho áreas finitas. E aí tem toda uma teoria para abordagem dessa forma que gera muitos resultados. Tá? Mas nós temos também a formulação diferencial, que aí sim você vai nas ganhas, nos volumes de controle infinitesimais, e você determina as equações diferenciais que estão envolvidas nos diferentes problemas, movimento de fluidos, etc. Né? Então são duas abordagens diferentes. Na primeira nós analisamos de um ponto de vista macroscópico, né? Onde a gente está interessado, por exemplo, em quantidades médias, vamos supor, tá? Vamos dizer. Na definição diferencial, aí você vai direto nas equações diferenciais. Tá? A partir de balanços, você determina as equações, aplica na sua modelagem matemática as condições de controle e determina as soluções. Tá? Então, como é que a gente vai começar? Primeiramente, vamos começar do ponto de vista macroscópico, que é a formulação integral. Tá? Dentro disso, vamos começar colocando aqui uma velha conhecida nossa, que é a segunda lei de Newton. Tá? Segunda lei de Newton, que vocês conhecem dessa forma. Somatória de forças
é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Deve ser a milionésima vez que vocês veem essa equação, né? A gente pode reescrever ela aqui também como definição da aceleração, né? Variação da velocidade no tempo. Então, dv/dt. Muito bem. Então vamos direto para o exemplo 1.3 do Fox, tá? Onde ele coloca a seguinte situação. Nós temos uma bola e essa bola está caindo. Tá? E ele faz algumas perguntas acerca do problema. A massa da bola tem 0,2 quilos. Tá? Ele vai soltar essa bola a partir de um ponto de 500 metros de altura. Tá? E ele disse que o ar exerce uma resistência que é igual a, vamos colocar aqui, força de arrasto da bola, kV ao quadrado. Tá? kV velocidade, k uma constante. Tá? Tá, como é que eu resolvo isso? Ele atira a bola de 500 metros, a bola pesa 200 gramas, ele diz que a força de arrasto é isso aqui, e ele quer saber qual é a velocidade da bola quando bate no chão. Pergunta A, velocidade da bola no chão. Tá? E pergunta B, ele quer uma relação entre a velocidade final e a velocidade terminal. Tá? Vamos colocar aqui velocidade terminal. Tá? Como é que a gente começa a resolver esse problema? Primeira coisa, vamos colocar uma referência, porque essa bola está voando no espaço, né? Precisamos de uma referência. Então vamos colocar aqui uma referência. Eixo Y, e essa bola está em Y0, que é 500, tá? E aqui é o zero. Então ele quer saber, a bola vai cair 500 metros com a resistência do ar, atuando, qual é a velocidade que vai chegar aqui no chão. Tá? Então essa é a primeira pergunta que nós temos que resolver. Tá? Muito bem. O que nós temos para isso? Temos, vou colocar aqui, nossa segunda lei de Newton. Que nós vamos reescrever dessa forma aqui. Tá? Variação da velocidade no tempo. Certo? Tá. Só que dv/dt, aí já encontramos um problema. Por quê? Porque a minha referência está em y. Inclusive a condição inicial está em y. Eu preciso fazer alguma coisa para transformar isso aqui, essa velocidade, em função de y. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Como é que eu faço isso? Somatório de forças, massa vezes regra da cadeia, né, básica. dv dy dt. Basicamente isso. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma velocidade que é a função de y, e que por sua vez y é função de t, concorda? Então,
dV, dy, dt. Tá? Bom, mas quem é dy, dt? Bom, dy, dt é o próprio v, variação da posição em função do tempo. Né? Então, a gente faz essa pequena transformação aqui, somatório de forças é massa vezes v, dv e y. Tá aí. Então aqui nós temos a nossa segunda lei de Newton aplicada para o problema. Tá? Quem é o somatório de forças? Bom, a gente já usa então essa referência aqui, tá? E já fazemos um DCL aqui, diagrama de corpo livre, certo? Então o que nós temos? Nós temos a força, vou botar aqui do lado, tá? Mas subentende que está sendo aplicado na bola. Força da gravidade, que é mg, e aqui nós temos a força de arrasto, ou seja, força da gravidade que é puxar para baixo, tentando segurar, tá? Então, basicamente a gente pega isso aqui, joga aqui no somatório de forças. Então eu vou ter força de arrasto menos mg igual a m v dv dt. Aqui você não precisa, aqui nós já caímos numa equação diferencial, não precisa mais botar o sinal de vetor, porque aqui essa equação já está no próprio eixo. Tá? Nós já estamos com o eixo vertical determinado. Tá? Bom, caímos numa equação diferencial, a qual nós temos que resolver. Certo? Como é que a gente começa a resolver? Essa equação simples, né, de primeira ordem, coeficientes constantes. Então a gente faz com variáveis separáveis. Então vamos jogar tudo que é dt para um lado e tudo que é... Opa, fiz uma bobagem aqui, não é t, é y. Tá? Tudo que é y para um lado e tudo que é v para o outro. Então nós vamos jogar aqui dy é igual a mv dv dy, ou mv, o dy está lá em cima, então mv dv dividido por fd, mas fd quem é? K v ao quadrado menos mg. Tá? E agora a gente integra dos dois lados de y0, né? y0 a y. E aqui de 0 a v, porque ele parte do zero de 500 metros. Certo, gente? Então tá aí a nossa equação diferencial já sendo resolvida. Isso aqui vai te dar y menos y0. Tá? E agora aqui, como é que se resolve essa equação aqui? Ou melhor, essa integral aqui, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve essa integral aqui, gente? Você tem que uma propriedade que é logaritmo de u é igual a integral de du sobre u. Tá? Então, integral de du sobre u é o próprio logaritmo. O que eu tenho aqui? Se isso aqui for u, tá? Vamos supor que isso aqui seja u, certo? Então aqui em cima eu tenho que ter a derivada de u. Eu tenho a derivada de u aqui em cima. Mg é constante, cai fora. Então, derivada de kv ao quadrado, 2v. Eu tenho só v e não tenho k. Como é que eu faço?
multiplica por 2V em cima e embaixo, desculpa, 2K, tá? E aí, o 2K de cima você usa para juntar e formar o DU, e o 2K de baixo você deixa. Então vai ficar, deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui. Então aqui a gente pode determinar, fica y, y0 a y, tá? Igual a m sobre 2k, né, logaritmo de kv ao quadrado menos mg de 0 a v. Tá aí, está resolvida a equação diferencial. Tá? Muito bem. Aí você faz uma manipulação matemática, esse eu vou... E aí você chega que V é... podemos fazer aqui também, né? Vamos ver se tem espaço no quadro. Fica y menos y0 igual a m sobre 2k, que multiplica logaritmo de k v ao quadrado, porque eu estou aplicando esse limite aqui, né? Então, logaritmo de kv ao quadrado menos mg menos logaritmo de menos mg. Tá? Certo, gente? Muito bem. Isso aqui a gente consegue juntar, né? Porque um logaritmo menos outro é 1 dividido pelo logaritmo da razão desses argumentos aqui. Y menos y0 é igual a m sobre 2k, que multiplica logaritmo de k v ao quadrado menos mg dividido por menos mg. Tá? E aqui você vai aplicar, pode passar isso aqui para o outro lado, você vai aplicar aqui a exponencial, tá? E aí vai ficar com algo do tipo, eu já vou juntar aqui, tá? mg sobre k, e multiplica 1 menos exponencial de 2k sobre m, y menos y0. Tá? Isso aqui na 1/2, raiz quadrada, isso aqui. Tá? Você aplicar lá y0, vou colocar aqui as condições, y0 é 500, e quem é y? Onde eu estou considerando que vai terminar esse problema? Quando bater no chão. Então, bater no chão é o y, que é 0. Aplico isso aqui, a massa eu tenho, gravidade é a gravidade, 9,81, né? E você vai chegar numa velocidade de 78,7, eu coloco aqui mesmo, metros por segundo, tá? Muito bem. Essa é a velocidade com que vai bater no chão. Mas ele fez outra pergunta. Ele quer a razão entre essa velocidade e a velocidade terminal. Como é que a gente resolve isso?
Primeira coisa, que terminal. Essa é a velocidade com que bateu no chão. Não necessariamente é a velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? É a velocidade onde ocorre o equilíbrio de forças. Tá? Então é a velocidade onde essa força aqui se iguala a essa. E aí eu passo a ter um movimento retilíneo uniforme. Vai chegar um ponto onde essa velocidade vai ser tão alta que a força de arrasto vai ser igual à força da gravidade que puxa o corpo para baixo. Tá? Essa é a velocidade terminal. Certo? Então como é que a gente determina isso? Deixa eu apagar aqui no meio que é bem simples. Tá? Se as forças se equilibram, eu caio em qual problema? Bom, né? Se as forças se equilibram, o somatório de forças tem que ser zero. Então eu não caio nesse problema de ter que cair numa equação diferencial. Por quê? Porque eu estou num problema no equilíbrio. Aqui nós tivemos que fazer toda essa volta porque nós estamos num problema que está fora do equilíbrio. Tem acelerações ocorrendo e mudando aqui. Aqui não. O problema está no equilíbrio, simplesmente eu vou lá e digo que a força de arrasto menos mg tem que ser zero. Quem é o arrasto? kv ao quadrado tem que ser igual a mg. Então a velocidade é raiz de mg sobre k. É isso? Acho que é, né? Isso aqui vai dar 99 metros por segundo. Então aí tem as duas velocidades, faz a razão entre elas, tá? Então esse seria o problema. Eu acho que o meu tempo já está acabando, já estou com 32 minutos, tá? Essa foi a primeira aula de revisão e agora nós vamos fazer exercícios em cima disso aqui, desses tipos de problemas, tá? Para a gente tentar recapitular e retomar, né, a disciplina de mecânica de fluidos, apesar de que isso aqui não é especificamente um problema de mecânica de fluidos. Não deixa de ser, mas isso aqui é mais um problema de física clássica, né? Mas é mais para a gente exercitar aí um pouco de matemática e usar a segunda lei segunda lei de Newton fora do equilíbrio, que eu acho que vocês não devem estar muito acostumados a fazer isso, tá? Certo, gente? Então, da minha parte é isso, por hoje é só. Eu vou publicar o vídeo. O vídeo está no YouTube para que vocês assistam, né? Então eu peço que dê um like lá, se inscreva no canal, porque se tiver 1000 inscritos eu consigo fazer lives. E é uma ferramenta a mais. Se a gente quiser, a gente pode fazer uma live aí de aula também, tá? E bom que daí a live já fica direto gravada lá para você assistir depois. Certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção e até a aula.